Um filme de tribunal francês que vai te deixar na ponta da cadeira do começo ao fim. Na opinião do barista de hoje, eu vou falar sobre um dos meus filmes preferidos indicados ao Oscar 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Coffee X. Eu sou o Felipe Xavier e esse aqui é o Opinião do Barista, um segmento do Coffee X em que eu trago a minha opinião sobre filmes e séries para te contar se vale a pena ou não assistir alguma coisa. No episódio de hoje eu vou falar sobre o filme Anatomia de uma Queda, que é um dos 10 indicados a melhor filme no Oscar 2024. Eu vou falar do filme sem spoilers, mas se eu precisar comentar alguma coisa que possa entregar, eu aviso pra você pular, tá bom? E antes de ir pro episódio, eu quero te pedir que, se você gosta do meu trabalho aqui no Coffee X, eu quero te convidar pro nosso grupo aberto lá do Telegram. Lá tem vários participantes do Coffee X e ouvintes também, e a gente troca ideias sobre filmes, séries e sobre a vida por lá. Então, se você curte o podcast e se você quer fazer parte da nossa comunidade, é só entrar no link que tá aí na descrição, ou você pode procurar também direto no Telegram, Coffee X Podcast. O grupo é aberto, você não tem que pagar nada, você não tem que fazer nada, é só entrar, tá bom? E todas as outras formas que você pode apoiar o podcast estão aí na descrição do episódio que você está ouvindo neste momento. Agora vamos lá falar do filme de estreia da diretora Justine Triet. Ó, meu francês. Anatomia de uma Queda é o primeiro filme aí da diretora Justine Triet, diretora francesa de 45 anos, e que já chegou surpreendendo a todos com esse filmaço. O longa é dirigido por ela e coescrito por Arthur Harari, e o filme ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes em 2023, aquele festival lá que é o festival, talvez um dos maiores festivais de tênis verde do mundo. Se você não sabe o que é tênis verde, dá uma olhadinha aí nos episódios que a gente fala sobre o Oscar e você vai entender melhor o que é essa expressão tênis verde, tá? O filme foi indicado a 5 Oscars, sendo eles melhor edição, melhor roteiro original, melhor direção para Justine Triet, melhor atriz para Sandra Hüller e melhor filme. Uma mulher é suspeita do assassinato de seu marido e seu filho cego enfrenta um dilema moral como única testemunha. Essa é a sinopse de Anatomia de uma Queda, um filme que eu classificaria como um filme de tribunal. Ele tem grandes monólogos extremamente tensos e instigantes, já que a gente vai acompanhando a história e descobrindo os fatos do que aconteceu ou do que não aconteceu junto com as pessoas dentro do tribunal. Acho que é melhor eu explicar um pouco mais da história, né? Que é basicamente o seguinte: existe uma família, o pai, a mãe e um filho de uns 12 ou 13 anos, ao que me parece. E esse filho, num dia, ele tá chegando em casa e encontra o seu pai morto na frente de casa, o que dá a entender que ele caiu da janela do 3º andar. Mas nós temos um agravante na história. A mãe estava em casa e a perícia não parece comprovar com 100% de certeza que foi um acidente, ou até mesmo de que o homem tenha tentado tirar a própria vida. O que me fez pensar bastante enquanto eu estava assistindo o filme é que, bom, eu sou casado, eu fico em casa com a minha esposa o dia inteiro, todos os dias, porque nós dois trabalhamos de home office, e aí eu fiquei pensando, cara, se acontecer algum acidente com um de nós dois, nós não teríamos nenhuma testemunha para comprovar que foi um acidente ou não.
porque a gente não tem filho ainda e, bom, até onde eu saiba, a Rey, nossa cachorra, não sabe falar. Então, esse é o setup do filme, essa é a situação em que a gente encontra os nossos personagens, né? Então eles moram em um lugar meio isolado na França, eles nem têm vizinhos próximos, o que complica um pouco mais a história e aumenta essa dificuldade de termos testemunhas. Então, durante o filme, a gente precisa ir acreditando nas histórias que os personagens estão nos contando, né? E a gente precisa entrar um pouco na história dessa família, conhecer os conflitos deles, e é aí que entra o papel do advogado da Sandra, né? Que é meio que essa pessoa que vai extraindo a história dela. Eu gosto muito dos diálogos entre a personagem principal e o advogado, porque ele também não sabe o que aconteceu. E aí tem uma frase no filme que ficou comigo durante toda a trama, que inclusive não é spoiler, tá no trailer. Ela diz assim: eu não matei meu marido. E aí o advogado diz: essa não é a questão. You're his wife. Stop. I did not kill him. That's not the point. O que o filme tá dizendo pra gente que não importa no fim das contas se ela matou ou não. O que importa é o que ela vai ter que fazer o júri acreditar, ou que vai ter que convencer o júri de que ela não matou o próprio marido. Então isso joga uma capa de mistério sobre o filme que faz com que ele seja instigante e interessante o tempo inteiro. A gente tem um filme aqui que é bem diferente de um filme típico hollywoodiano, que preza por atuações mega extravagantes, um ritmo maluco para te manter investido na história, né? E a anatomia de uma queda não cai em nenhuma dessas armadilhas. As atuações são bem sutis, são naturais, não tem ninguém gritando, sabe? You can't handle the truth. Não tem ninguém gritando assim com o objetivo de levar um Oscar, sabe? E eu acho que isso é muito bom. Eu fiquei surpreso porque eu sou um cara que não gosta muito de cinema francês. Não sei muito bem explicar. Existem características de um país para o outro na hora de fazer cinema, e francês não é um dos cinemas que eu mais tenha visto filme. Dos poucos filmes que eu já vi, eu acho que eu não gostei de tantos, mas eu fiquei mega surpreso com esse primeiro filme da Justine Triet, que é maravilhoso, eu gostei muito. E é bem interessante porque o filme ele leva tempo, né? Filme europeu também, né? Bem diferente de Hollywood mesmo. O filme leva um tempo para ir construindo a história, o caráter dos personagens e o próprio mistério em si. E como é interessante ver um julgamento francês. Ou melhor, um julgamento que não é dos Estados Unidos, que a gente está acostumado o tempo inteiro ver filme de tribunal, ou até outros filmes que tenham cenas em tribunal, só que a gente vê dos Estados Unidos. E aqui na França a estrutura é outra, a cultura é outra, e no filme eles ainda trazem um background para a personagem principal que traz mais empecilhos ainda para esse momento do julgamento. Eu não quero entregar aqui quais são esses empecilhos, mas faz o filme ficar ainda mais interessante, ainda mais rico, principalmente nesse quesito cultural. Alguns destaques de atuação. Primeiramente, a Sandra Hüller, obviamente, merecidamente indicada. Eu não conhecia a atriz nem nada, mas o primeiro filme que eu vejo dela é maravilhoso. Inclusive, ela tá... Tem outro filme que ela está também que tá indicado, que é o Zona de Interesse, que eu ainda não assisti, mas que quero assistir o mais breve possível. Tem o garoto que faz o filho dela, que se chama Milo Machado Graner, que entrega muito bem. É um moleque de, sei lá, ele deve ter 13, 14 anos, talvez, e ele faz papel de, sei lá, 11, 12, próximo disso, né? E ele manda muito bem, principalmente no monólogo que ele entrega num momento crucial do filme, né? E tem os dois advogados também, tanto o de defesa quanto o promotor, que manda muito bem. O promotor é um personagem que chega a algum momento do filme que você quer agredi-lo, né? Porque ele tá fazendo muito bem o papel dele, né? Então, quando um personagem faz você criar essa vontade de matar ele, né? Tipo, pelo papel que ele tá fazendo, meio que de confronto, e até, sei lá, em alguns momentos você pode até colocar ele no papel de um vilão, mas ele só tá fazendo o trabalho dele. Então, funciona muito bem essa parte do julgamento. Então, em resumo, é um filmaço.
É um filme que a primeira camada dele, né, é bem essa camada de como se fosse true crime mesmo, né, que nós temos um incidente, né, não vou dizer que foi assassinato ou não, deixa aí você descobrir, mas nós temos um incidente em que as pessoas estão investigando para saber o que aconteceu exatamente. Essa é a primeira camada, mas aí quando a gente vai para uma segunda camada, a gente vê que é um filme que debate relacionamentos também e o papel dessa criança que tá no meio disso e como ela vai ter que amadurecer bastante. É um menino de 12 anos e como ele vai ter que deixar de ser criança por causa desse trauma que ele sofreu. Uma coisa que eu falei, que eu talvez não tenha comentado, talvez só no primeiro momento lá, é que o filho é cego e ele não é cego de nascença, ele é um menino que teve um acidente que causou a cegueira dele, então a gente tem que lidar com mais isso. Então é muito interessante todos esses conflitos, todos esses temas que são abordados. Tem a abordagem cultural, multicultural na verdade desse filme que, caraca, funciona muito e traz uma riqueza e uma complexidade pro roteiro desse filme. Eu acho que ele mereceu todas as indicações que recebeu e eu espero que conquiste alguns dos prêmios pelos quais ele foi indicado. Ele estava no cinema até algumas semanas atrás, eu sei que aqui na minha cidade já saiu, mas em breve deve entrar em algum serviço de streaming por aí. Se ainda estiver passando na sua cidade, eu recomendo fortemente que você vá ver, tá bom? Agora eu quero saber de você. Assistiu Anatomia de uma Queda? Se sim, deixe seu comentário no Instagram, @coffeexpodcast, ou mesmo no Spotify, que agora dá para comentar também, né? Aproveita para deixar aí o seu comentário na nossa caixinha de perguntas lá do Spotify e também dar aquelas 5 estrelas pro podcast. Se você ainda não fez isso, eu quero te pedir encarecidamente que você faça isso para ajudar o Coffee X a chegarem a ainda mais pessoas. Espero que você tenha gostado do episódio. A gente se vê na próxima. Valeu!